Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo de número 22. Verso 1, diz assim: sucedeu depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo, eu e o jovem, iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo do Senhor: não estendas a mão sobre o jovem, sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisto levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar de Jeová-Jiré, onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém. Glória a Deus. Oh Pai amado e querido, oh Senhor, Pai, lemos a Tua palavra nessa noite. Essa palavra vai para a célula também. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê unção, sabedoria, para que eu possa compartilhar daquilo, Senhor, que o Senhor tem ministrado ao longo destas semanas ao nosso coração. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha tomar o nosso entendimento, levar cativo o nosso entendimento à Tua presença, para que haja, meu Deus, para que haja libertação na nossa vida nessa noite. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Já que estamos na semana da Páscoa, Páscoa fala de libertação. E a palavra que eu tenho hoje também fala sobre isso. O texto no qual foi lido nos fala da história de Abraão. Abraão queria muito ter um filho. Era o seu sonho ter um filho com sua esposa Sara. E Abraão pediu a Deus um filho, e Deus falou que lhe daria filho. Porém o tempo passava e esse filho não vinha. Foram 25 anos aproximadamente,
desde o dia em que Deus lhe prometeu até o dia em que a promessa se tornou uma realidade. 25 anos esperando. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Quantos anos você tem esperado? Quanto tempo você tem esperado? Abraão esperou 25 anos. Por 25 anos ele esperou. Por 25 anos ele esperou aquela palavra se transformasse numa realidade em sua vida. Sabe, irmãos, o que eu quero falar com você hoje é sobre os desejos do seu coração. É sobre aquilo que você tanto quer para você. É sobre aquilo que você tanto espera para a sua vida. É sobre aquilo que você tanto quer para você. Mas eu quero falar hoje com você sobre quando tudo que você sempre quis se torna o que você menos quis. Quero falar com você sobre isso. Quando o tudo que você sempre quis se torna o que você menos quis. Você já parou para imaginar nisso? Sobre isso? É bem provável que tem algo no seu coração que você quer muito. Tem algo no seu coração que você deseja muito, que você quer. Você luta por aquilo. Você paga um preço por aquilo, você se dispõe, você trabalha, você almeja, você deseja. É tudo que você sempre quis. Mas quando esse tudo que você sempre quis acontece com você, aquilo pode se tornar em tudo o que você menos quis. Isso é uma maldição, uma coisa dessa, né? É uma maldição. Abraão queria muito ter um filho. Deus permitiu que ele tivesse um filho, já com quase 100 anos de idade. Imagina, quase 100 anos de idade. Ele tem um filho. E agora, esse menino nasce. Esse menino começa a crescer. Abraão, imagina, eu fico imaginando, né? Eu penso que ele foi um pai-avô ao mesmo tempo. Porque com quase 100 anos de idade, ter um filho, era muito querido esse menino. Mas um dia, Deus colocou Abraão à prova. Deus disse a Abraão: Abraão, eu quero o teu filho. Eu quero o teu filho. Dá-me o teu filho a quem você muito ama. Eu quero ele em holocausto. O que é um holocausto? Eles faziam sacrifícios de animais, eles colocavam animais sobre a lenha e matavam o animal. Aquilo era um holocausto. Agora Deus estava pedindo Abraão para dar o filho dele ao holocausto. E Isaac já estava acostumado a oferecer holocausto com Abraão. Tanto é que quando eles saíram, Abraão não falou que Isaac seria o holocausto. Eles saíram. E Isaac falou: papai, olha, eu estou vendo que nós estamos indo oferecer um holocausto. Mas eu não estou vendo o cordeiro. Eu não estou vendo o carneiro. Mal sabia ele que ele seria o cordeiro, que ele seria o holocausto. E eles então caminharam até o monte, e quando chegaram ali, Abraão então amarrou o menino, e colocou-o sobre a lenha, e quando ele pegou o cutelo, uma faca, para matar o filho, o anjo do Senhor grita: Abraão, Abraão, não faças isso. Não faças. Porque agora eu sei que verdadeiramente você ama o Senhor. E naquele momento apareceu um cordeiro ali. E eles então, com certeza, ofereceram aquele cordeiro em sacrifício a Deus. Esse é o pano de fundo dessa palavra. Quando tudo que você sempre quis se torna o que você menos quis. A pior coisa que pode te acontecer é ter tudo o que você sempre quis e não estar preparado para aquilo. Sabe, será que você está preparado para isso? Você tem um sonho, você tem um desejo, você persegue algo no seu coração, você almeja, você deseja, é tudo que você sempre quis. Você até fala: quando eu tiver isso, eu serei o homem mais realizado do mundo. Quando eu tiver aquilo, eu serei a mulher mais realizada, mais completa
da face da terra. Eu serei uma pessoa feliz quando eu tiver tudo aquilo que eu sempre quis ter. Agora a pergunta é: você de fato está preparado para ter tudo aquilo que você sempre quis ter? Você está preparado para esse momento? Você está pronto para ter isso? Você já parou para pensar nessa situação? Nós nunca imaginamos que realizar nossos maiores desejos talvez possa ser a pior coisa que venha nos acontecer. Quem está me entendendo? Puxa, eu desejei tanto isso. Sabe, eu fico imaginando a história daquele moço que sonhou, que falou: olha, tudo que eu quero na minha vida, o meu sonho é comprar uma moto, conseguir uma moto, e de repente ele consegue, e agora ele diz: tudo que eu queria agora eu tenho, e de repente com essa moto ele entra debaixo de uma carreta, como eu vi outro dia atrás. Quando tudo aquilo que eu sempre quis se torna tudo aquilo que eu não queria. Uma mulher, ela não podia ter filhos. E essa mulher queria ter filhos a qualquer preço. E ela tentou de todas as formas, mesmo contrariando expectativas médicas, ela conseguiu ter filhos. Era o sonho dela. Ela dizia: tudo que eu quero é ter filho. É tudo que eu sempre quis. E ela foi capaz de gerar 2 filhos. 2 filhos saudáveis. Mas o sonho dessa mulher não se tornou uma realidade. Porque a sua vontade de dar filhos era tão grande, que quando ela teve esses filhos, o que ela queria dar a eles? Perfeição. Ela queria que os seus filhos fossem perfeitos. A pior coisa que um pai pode querer de um filho é ter um filho perfeito. Eu não estou fazendo uma apologia ao erro, mas você que é pai, permita seu filho errar. Permita. Porque quantas vezes você já errou na vida? E muitas vezes nós, como pais, nós não permitimos que os nossos filhos errem. Nós não permitimos que os nossos filhos fracassem. Que alguma vez eles venham ser desaprovados em um concurso que tentaram fazer. Aquilo para nós é um caos. Bom, se para mim que sou o pai é um caos, se o meu filho, se a minha filha não conseguiu passar naquele exame, naquela prova, se para mim isso é um caos, imagine para ele. Ele já está sendo penalizado por aquilo. Ele já está sofrendo a dor daquilo. E ao invés de eu chegar e dizer: não, dessa vez você não conseguiu, mas da próxima você vai conseguir, muitas vezes nós acabamos de afundá-lo. Essa mulher teve esses 2 filhos e ela agia dessa forma com eles. Ela não permitia que eles errassem. Ela queria que eles tivessem uma vida perfeita. Isso tornou impossível. Tornou muito impossível. E essa impossibilidade, em busca dessa perfeição de filhos perfeitos, fez que ela não conseguisse desfrutar da presença deles. Ela agia com uma superproteção sobre eles, uma ansiedade, uma necessidade de controlar cada detalhe da vida deles. Sabe, o filho, ela não deixava os filhos respirarem. O tempo todo em cima, cuidando de cada detalhe, de cada coisa. Ah, pastor, isso é coisa de mãe. Mas está errado. Está errado. Porque ele precisa ter vida, ele precisa viver, ele precisa aprender, ele precisa errar para aprender a viver. E com essa superproteção e esse controle sobre a vida desses meninos, fez com que eles crescessem problemáticos. O mais velho não se saiu bem na escola, porque tinha problemas emocionais. Gerados por quem?
pela mãe, pela pressão, pelo perfeccionismo. O mais novo era rebelde, cheio de raiva, cheio de ódio. Pastor, o problema é que essa mulher amava demais os filhos dela. Não. O problema não é que ela não amava demais os filhos dela. O problema é que ela amava de menos a Deus. Ela amava mais aos filhos do que a Deus. Porque quando você ama mais a Deus do que os filhos, você crê que os seus filhos são herança de Deus e que Deus vai cuidar deles. Você não tem que se matar e morrer por eles. Quando, muitas vezes na nossa vida, os desejos do nosso coração se transformam em um desastre na nossa vida. Quando o que eu mais quis se torna o que eu menos queria para mim. Quando isso acontece, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, versículo 24, que uma das piores coisas que Deus pode fazer a alguém é tratá-lo segundo o desejo do seu coração. Você sabia disso? Talvez você diz, puxa, Deus não me ouve, Deus não escuta a minha oração, Deus não me responde, parece que Deus me abandonou, eu tenho clamado a Ele por um desejo no meu coração, mas Ele não atende. Na verdade, não é que Ele não atende, é que Ele sabe que aquele desejo seu vai te destruir. Paulo escreveu sobre isso, capítulo 1 de Romanos, verso 24, diz, pois Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Olha só, Deus está falando que Deus entregou nas concupiscências de seus corações. O que é concupiscência? A palavra concupiscência significa o desejo da grávida. O desejo da grávida. É aquele desejo incontrolável. Sabe, quando a mulher levanta de madrugada e fala assim, olha, você tem que achar para mim um pé de porco agora para me comer, porque eu estou com desejo. Onde é que você vai achar esse pé de porco? E não, porque eu estou com muito desejo. Esse desejo que é desejar de todo o coração, esse desejo tem nome. Isso se chama concupiscência. E Paulo está dizendo aos romanos que uma das piores coisas que Deus pode fazer uma pessoa é tratá-la segundo os desejos do seu coração. Eu já tive desejos no meu coração e graças a Deus que eles não foram realizados. Porque se tivessem sido realizados, eu teria me afundado e me arruinado. Deus conhece o meu amanhã, Deus conhece o meu todo, o meu tudo, Deus sabe de todas as coisas. E muitas vezes Deus sabe que o desejo do meu coração não é a melhor coisa para mim. Deus sabe que aquilo que eu sempre quis, nem sempre é o melhor para mim. E aqui, Romanos diz, porque Deus os entregou nas concupiscências de seus corações a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Olha que texto interessante, o versículo 25. Vou ler numa outra tradução, diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Agora, olha só, o que era o desejo, e Deus deixou eles, então vocês querem, então vão. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra, contrariando a natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Não são palavras minhas. Processe a Bíblia. Chame-a de homofóbica. É ela que está dizendo. É ela que está falando.
nem sempre aquilo que o nosso coração deseja, nem sempre aquilo que eu sempre quis, é o melhor para a minha vida. Paulo está dizendo que nesse texto, que uma das piores coisas que Deus pode fazer a alguém é tratá-la segundo o desejo do seu coração. No versículo 25 diz que eles mudaram, amaram mais a criatura do que o Criador. O nome disso é o quê? Idolatria. Segundo esse texto, muitas vezes o desejo do nosso coração transforma-se em ídolos do nosso coração. É sobre isso que eu quero falar. Parece que já virou novela, estou falando sempre, mas eu quero continuar falando. Eu quero continuar falando. Porque é um tema recente isso. E Abraão, ele nos ensina que aquilo que eu mais quis pode se tornar naquilo que eu menos quis. Em Gênesis 12, verso 1, Abraão, ele tinha uma vida tranquila. Ele morava com seus pais, ele morava na sua terra. E Deus manda ele sair da sua terra. Ele tinha uma terra, ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha amigos, ele tinha estabilidade, ele tinha um futuro garantido. Mas Deus disse para ele: deixa tudo e vai para o deserto. Hebreus capítulo 11, verso 8, diz que ele foi para um lugar sem saber por onde estava indo, para onde ia. Ele agiu pela fé. E o que me chama a atenção é que, embora Deus determinou que ele desistisse de todas as suas esperanças, Deus também lhe proporcionou uma esperança maior. É assim que Deus age conosco. Deus falou para ele: olha, vou te dar uma geração enorme, você será pai de multidões, todas as nações da terra serão abençoadas através de você. Se você parar para analisar, as 3 maiores religiões do mundo nasceram de Abraão: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Todos falam que Abraão é o pai. Agora, o que me chama muita atenção nisso é que quando Deus nos pede para abrir mão de algo, como Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do conforto, sai disso aí, vai para o deserto, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Quando Deus nos pede para abrirmos mão de alguma coisa, é porque Ele tem outra coisa bem melhor e bem maior para as nossas vidas. Você precisa entender isso. Se Deus tem te pedido para você abrir mão de algo, é porque Ele tem algo maior para fazer com você. Ele tem algo melhor para fazer na sua vida. A bênção de Abraão começa com desapego. Quer ser abençoado por Deus? Seja desapegado. Eu vou repetir. Quer ser abençoado por Deus? Seja desapegado. Seja desapegado. Não se apegue a nada. Não se apegue. O apego é um dos maiores obstáculos para você ser uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Todas as pessoas que são apegadas a coisas, elas nunca crescerão. Eles nunca sairão de onde estão. E posso te dizer, o apego é o combustível do sofrimento. O apego a tudo que é material e as pessoas em nossas vidas é o combustível do sofrimento. O dia que você desapega, você para de sofrer. Pastor, eu estou sofrendo tanto. O que eu faço? Desapega. Tem até uma propaganda na televisão, né? Desapega. Vou fazer uma propaganda para eles aqui. Desapega. Nós precisamos entender que coisas materiais, pessoas, filhos, esposa, pais, não nos pertencem. Estão apenas existindo em nossa vida por um tempo. Quem aqui tem filhos e os filhos não moram mais com você, levante a mão. Filhos são passageiros. Não podemos nos apegar. Se apegamos, destruímos a nossa vida e o futuro deles. Renúncia é uma libertação, irmão.
quando você abre mão, quando você fala, olha, eu não vou me apegar, eu vou me libertar. Desapegar não quer dizer deixar de amar. Mas desapegar quer dizer deixar de ter o sentimento de posse. Você entende isso? Desapegar quer dizer que você tem que deixar de ter o sentimento de posse, deixar de ter o sentimento de controle. Por que você está sofrendo tanto? Porque agora você não tem controle mais, isso te faz sofrer. Por que você está sofrendo tanto? Porque agora você não consegue dominar mais, e isso te faz sofrer. Então a palavra é desapegue. Quando nós apegamos ao que mais queríamos ter, nós invertemos os valores. Nenhum homem esperou tanto para ter um filho como Abraão. Ele esperou 25 anos para ter um filho. Ele abriu mão de tudo para ter um filho. Se você ler a história da vida de Abraão, a história da vida dele se dá o tempo todo em ter um filho. Mas agora, ele tem um filho. E a questão agora é, havia ele se sacrificado o tempo todo por Deus ou pelo filho? Eu pergunto novamente. Havia ele se sacrificado por Deus ou pelo filho? Você se sacrifica hoje por Deus ou pela realização dos seus sonhos? Você se sacrifica hoje por Deus ou para ter tudo aquilo que você sempre quis? Foi assim com Abraão. Será que Deus havia sido apenas um meio para ele chegar ao fim? Essa é uma pergunta que cabe a mim. Essa é uma pergunta que cabe a você. Será que Deus, na nossa vida, tem sido apenas um meio pelo qual nós possamos chegar ao fim? Será que Deus, na nossa vida, será apenas um meio pelo qual eu possa obter a prosperidade, obter a realização dos sonhos, obter a felicidade, obter a saúde, obter o que eu tanto quis? É uma pergunta que fica no ar. Eu não posso responder para você. Cabe a mim avaliar-me. E você refletir e pensar sobre você, na sua vida com Deus. Sabe, hoje, eu estava pregando em Juatuba, numa conferência para pastores e líderes. E havia um moço que estava dirigindo o louvor. Sabe, esse moço falava com tanto fervor de Deus. Ele, nas palavras dele, a gente sentia o amor dele por Deus. E ele, nas orações, ele dizia, Deus, se o Senhor me tirar tudo que eu tenho, eu vou continuar te amando. Deus, se eu perder tudo que eu tenho, eu vou continuar te amando. O Senhor é o Senhor da minha vida. E eu achei aquilo muito assim, sabe? Fui tocado por aquelas palavras. Eu senti veracidade. Testificou no meu espírito que aquilo era de verdade. E depois, quando eu estava almoçando com o pastor, aí ele me contou. Pastor, você viu aquele moço que estava ali? Falei, sim, Deus te usou muito para falar com ele ontem sobre visão. Eu falei, e aí? Aquele moço, pastor, ele só tem 15% da visão. Ele está perdendo a visão. Cada dia que passa, ele perde uma porcentagem da visão. Ele vai ficar completamente cego, segundo os médicos. Quando o pastor me falou isso, aquelas palavras daquele moço me vinham à mente. Eu fiquei pensando, é muito fácil eu falar, Deus, eu te amo, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, com dinheiro no bolso. Deus, você é lindo, você é poderoso, você é o rei do universo, com tudo correndo a mil maravilhas. Meu corpo exalando saúde, os meus negócios prosperando, a minha família em paz. Até quando e até que ponto você é capaz de dizer que Deus é amor, mesmo perdendo tudo? Ou como aquele moço, um cara novo, um jovem de 20 e poucos anos, que se não houver uma intervenção divina na vida dele, dentro de mais algumas semanas ele está completamente cego.
Eu fiquei pensando, até onde vai o meu amor por Deus? Até onde vai o seu amor por Deus? Eu não vi, mas me contaram que o irmão de um daqueles moços que foram sacrificados, foram degolados pelo Estado Islâmico, não sei se vocês viram, mas parece que um irmão de um deles deu um testemunho, um depoimento. E ele dizia, olha, não, meu irmão agora está com Deus. O que eles fizeram foi um serviço para o meu irmão. Ele ia se encontrar com Jesus e eles anteciparam o encontro dele com Jesus. Eu não tenho ódio deles, não. Eu oro por eles, para que eles se convertam, para eles tenham um encontro com Jesus também. Eu fiquei pensando, meu Deus, meu irmão morre de uma forma daquela. Como que eu vou ter esse amor por aquelas pessoas? Sabe, então é essa pergunta que fica. Será que Deus é um meio que eu estou usando para alcançar a minha felicidade? Será que Deus é um meio que eu estou usando para alcançar a minha realização? Será que Deus é um meio que eu estou usando para alcançar tudo aquilo que eu sempre quis? Mas e se eu não alcançar? Se eu não realizar? E se tudo aquilo que eu esperar não vier a acontecer comigo? Eu vou abandonar o Senhor? Ou eu vou dizer como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu tenho visto uma superficialidade muito grande na igreja. Quando eu digo igreja, eu falo num todo, em nós e para onde eu tenho andado. Nós precisamos amar ao Senhor sobre tudo, e amar ao Senhor sobre todas as coisas, e amar ao Senhor sobre todas as pessoas. Ele tem que ser o início, o meio e o fim da minha vida. Eu tenho que amá-lo até o fim, custe o que custar, e aconteça o que tiver de acontecer. Sabe, essa semana eu estava lendo Atos dos Apóstolos, e eu estava vendo ali Pedro e Tiago presos, e os dois encarcerados. De repente, a igreja entra em oração, há um movimento de anjos, coisas poderosas acontecem. Pedro é solto, liberto para pregar, e Tiago é degolado. Não quero nem tentar entender isso. Só entendo uma coisa, Deus é o Senhor de tudo, e tudo está no controle dele. Nada foge do seu controle, se ele permitiu, porque isso era para acontecer. E agora vem a pergunta, a quem Abraão realmente entregar o seu coração? A Deus ou ao sonho de ter um filho? Porque até então, Abraão amava muito a Deus, Abraão servia a Deus, Abraão era muito obediente a Deus, a vida de Abraão era Deus. Mas agora vem Isaac, o filho da promessa, tudo que ele sempre quis agora acontece, um filho. Mas agora nesse momento, tudo o que ele sempre quis, toma o lugar de Deus. E tomou o lugar de Deus, Deus disse, me dá Isaac. Me dá Isaac. Eu não sei, eu não quero julgar Abraão. Claro que não. Mesmo porque a atitude dele foi louvável. Mas, a quem realmente entregar seu coração? A Deus ou ao sonho de ter um filho? O que te faz estar aqui nessa noite? Deus ou a realização de um sonho? Deus ou sua felicidade, tudo caminhando da melhor forma para você? Nós precisamos amar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Amém? Nós precisamos amar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Porque quando nós amamos a Deus por aquilo que Ele é, aquilo que Ele pode nos dar é consequência. Quantos aqui têm um amigo? Você é amigo dessa pessoa que você julga ser amigo? Por aquilo que ela é ou por aquilo que ela pode te dar? Você tem um amigo. E a pergunta que eu te faço é: você é amigo daquela pessoa por aquilo que ela é ou por aquilo que ela pode te dar? Será que você anda com ela porque ela tem um carro e se ela perder esse carro, você tira ela do seu...
Será que você se diz amigo dela porque ela tem um sítio e você vai lá para o final de semana, todo final de semana para aquele sítio? Se ela perdeu o sítio, perdeu você. Existem pessoas que andam com você não por aquilo que você tem, ou melhor, não por aquilo que você é, mas andam com você por aquilo que você tem. Você sabia disso? Existem pessoas que estão próximas de você, existem pessoas que caminham com você, não por aquilo que você é, não por aquilo que você representa, mas por aquilo que você tem. O dia que você perder aquele cargo, o dia que você perder aquele posto, o dia que você sair daquele lugar, o dia que você não tiver mais aquilo, ela não será mais sua amiga, ela não será mais seu amigo. Porque o que interessa para ela não é você, mas é aquilo que você possui. Esse é o drama da sociedade hoje. Porque muitas vezes, as pessoas que andam junto, que frequentam os mesmos restaurantes, os mesmos clubes, os mesmos lugares, na verdade, não são elas que se relacionam uma com as outras, mas são os seus relógios, são os seus carros, são suas roupas. Se ele mudar o carro, se ele mudar a roupa, é bem provável que ele também vai mudar um amigo. Você já percebeu como é que funciona lá na alta sociedade? Eu fico imaginando esses caras aí agora que estão enrolados, né? Pelo menos acredito que estejam enrolados com essa questão do petrolão aí. Os caras, uma vida, padrão de vida, um salário de um cara daquele, 60 mil, 80 mil reais, não sei quanto ganha um cara daquele. Mas agora o fato é que não ganha mais. E a turma que ganhava o mesmo salário, vão continuar sendo amigos? Vão continuar andando? Talvez tenha alguém sim. Talvez a empregada doméstica que trabalhava lá dizia: ó, doutor, eu vou orar pelo senhor, viu? Estou junto. Ó, madame, estou com a senhora. Muitas vezes as pessoas se relacionam de uma forma tão superficial que na verdade não é um relacionamento pessoal, é um relacionamento de coisas. Existem os amigos e os amigueiros. E quem é o amigueiro? É o amigo do seu dinheiro. O dia que você perdê-lo, você perde o amigo também. Você não está mais no mesmo patamar. Isso me preocupa, porque eu penso que Deus age assim comigo. Será que eu sou seu amigo porque eu gosto de você ou porque eu gosto daquilo que você tem? E essa pergunta, ela é levada para Deus. Será que eu amo a Deus por causa daquilo que Ele é ou por causa daquilo que Ele pode me dar? Isso me gera conflito. Mas ao mesmo tempo me faz refletir e entender o porquê do que eu sigo ao Senhor, do porquê eu amo ao Senhor. Eu acho que naquele momento, Abraão estava muito interessado naquilo que Deus poderia ter lhe dado, que era o seu filho. E aí em Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus não pediu simplesmente Isaac, mas as palavras de Deus foram essas: toma agora o teu filho. Nem chamou ele de Isaac. Parece que Deus não estava muito assim com Abraão, não. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. A afeição de Abraão havia se tornado uma adoração. O centro da vida de Abraão estava mudando. Isaac estava assumindo o lugar de Abraão. Sabe, irmãos, todo pastor sonha com uma igreja grande. Todo pastor sonha com o crescimento de uma igreja. Se um pastor diz que não sonha com o crescimento da sua igreja, ou ele é um mentiroso ou ele está no lugar errado. Porque eu não conheço ninguém que prega para esvaziar. A gente prega para salvar. Eu sempre sonhei em ter uma igreja grande, em ter um grande auditório. Eu sempre sonhei em estar pregando num domingo para uma multidão como essa aqui. Mas, sinceramente, isso não me prende. Não me prende porque cada vez vocês me veem mais distante daqui. Um pastor um dia virou para mim e falou assim: você é louco.
Deixou um igrejão daquele para estar pregando em igrejinhas por aí. Talvez seja, talvez não. Uma coisa eu sei, isso aqui não me prende. Isso aqui não me segura. Essas poltronas bonitas, essa construção, isso aqui não me detém. Meu coração não está nisso. Talvez seja essa uma das razões pela qual Deus não para de me dar. Porque isso aqui ainda não é o meu Isaac. Amém? E é por isso que eu tenho essa ânsia de ficar levantando mais pastores. Vamos levantar mais pastores, vamos orar, vamos levantar mais. Se assim não fosse, eu seria o Senhor. Mas não sou. Não sou. Delego o tempo todo, delegando o tempo todo, ensinando. Vai, faz, você é capaz, você consegue, Deus vai te usar. O tempo todo. Eu estou falando na minha linguagem. E na minha linguagem, eu estou falando daquilo que eu consegui fazer para Deus. Agora, é bem provável que no seu contexto, você tenha feito algo grande também, dentro da sua realidade, da sua vida. Talvez uma casa que você tanto sonhou, você sempre quis. Talvez um trabalho, um emprego que você sempre quis. Talvez o casamento que você sempre quis. Eu não sei, mas talvez você conquistou alguma coisa que hoje você é incapaz de abrir mão daquilo. Cuidado, para que isso não torne o seu Isaac. Cuidado, para que isso não torne o seu ídolo. Eu estava pregando em Brasília, numa conferência, e logo que eu terminei a pregação, veio um casal de pastores, uma mulher de uns 40 e poucos anos, o homem também, e aí eles conversavam comigo, eu não os conhecia, e eles falavam para mim de que Deus estava fazendo na vida deles, de como eles amavam o Senhor, do que eles estavam fazendo para Deus, os sonhos deles com o Senhor. E eu fiquei assim, maravilhado, glória a Deus e tal. Depois nós saímos, alguns outros pastores chegaram, me levaram para tomar um lanche. E aí o pastor deles virou para mim e falou assim, você conhece aquele casal? Eu falei, eles se apresentaram como pastores. Sim, só que tem um detalhe, aquele cara era milionário. Aquele cara era milionário, você não tem ideia. Ele trabalhava... É mais ou menos o que está acontecendo aí hoje, que vocês estão vendo na televisão, com relação a essas propinas de empresas para políticos em Brasília. E ele ganhou dinheiro demais. Esse cara, ele construiu tudo no bairro, ele fez coisas grandes, mas de repente descobriram os esquemas. Ele é meu cunhado. Ele sempre me humilhou a minha esposa. Falou, olha, vocês são uma gentalha, vocês são uns crentezinhos. Tudo que aquele cara tinha, o coração dele estava na riqueza, no dinheiro, no poder. E eu falava para ele, serve ao Senhor agora, porque isso é passageiro. Pastor, não demorou muito tempo. Os esquemas foram descobertos. Os bens foram confiscados. Hoje, ele mora de favor no fundo da casa da sogra. Não se apegue àquilo que você tem. Embora aqui esse exemplo não sirva tanto de base, porque foi algo conseguido e construído em cima da desonestidade e da injustiça. Mas o que eu tenho a te dizer, meu irmão, eu não sei o que você tanto quis, o que você tanto quer, mas quando isso se realizar na sua vida, não se apegue a isso. Entenda que isso exista para te abençoar, que isso existe para te abençoar, mas não é seu, não te pertence. E quando lhe for tirado, não morra por isso. A menos que isso seja um ídolo no seu coração. O centro da vida de Abraão estava mudando. Isaac estava assumindo aquele lugar. A questão agora, Deus diz a Abraão, sacrifica Isaac. A questão não era um sacrifício humano, mas era um sacrifício de renúncia, de renunciar àquilo que tinha. Você é capaz de renunciar àquilo que você tem. Você é capaz de renunciar tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida. Você é capaz de renunciar. Quando eu digo se você é capaz de renunciar, eu não estou falando de você pegar isso e dar para alguém, dar para outro. Não estou falando de você
dá isso para as pessoas. Mas quando eu digo que se você é capaz de renunciar a tudo aquilo que você conquistou, o que eu quero dizer com isso é, você é capaz de desapegar disso. De se hoje você tem, amém. Se amanhã você não tem, amém. Está me entendendo? Está comigo? É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Deus, eu preciso de uma casa, tudo bem, me dê. Deus te dá. Deus, eu preciso de um bom emprego, que Deus te dê. Você tem, mas você não pode se apegar a isso. O meu convite a você nessa noite é, renuncie isso. Porque se você não renunciar isso, isso vai te fazer sofrer muito na vida. Qual é a dor do luto? Você já passou por algum luto na sua família? Qual é a dor do luto? A dor do luto é a dor da perda. A dor do luto é a dor da perda. O sofrimento do luto é a perda. E quantas vezes nós temos lutos em nossas vidas, luto de coisas. Estou de luto por causa do carro, estou de luto por causa da casa, estou de luto por causa da fazenda, estou de luto por causa de sei lá o quê, por causa do casamento e tantas outras coisas mais. A dor do luto é a dor da perda. Então, antes que você tenha um luto, desapegue, solta, libera. De quem é essa casa? Deus providenciou para mim morar. Pronto, acabou. É minha? Não, Deus providenciou. Interessante que uma vez eu ouvi uma pregação de um rabino. Eu não tenho bases para isso, mas eu ouvi, eu achei interessante, porque ele fez uma colocação assim, que no hebraico não existe o verbo ter, numa colocação que ele falava, existe o verbo existir. Então o judeu não fala assim, eu tenho um celular, eu tenho um tablet. Não, ele diz, existe um celular para mim, existe um tablet para mim, existe uma mesa para mim, existe um sapato para mim, existe uma camisa para mim, existe uma calça para mim. É diferente de eu tenho um celular, eu tenho um tablet, eu tenho uma camisa, eu tenho uma calça. Parece que eu estou na contramão de todo mundo aí na televisão, né? Mas é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que Jesus nos manda viver. E agora Deus vira para Abraão e diz, sacrifica Isaac. Porque Isaac se tornou um perigo agora para a fé de Abraão. Tudo que ele sempre quis começa a tomar o lugar daquele que nos deu aquilo que sempre queríamos. Não é uma questão de sacrifício humano. Deus poderia ter pedido a Sara, Abraão, vai lá e sacrifica Sara, lá no monte. Deus poderia ter pedido que Abraão sacrificasse Sara, no lugar de Isaac. Mas a questão não era sacrifício humano, era sacrifício de adoração. Sacrificar Sara não representaria muita coisa para Abraão, porque o coração dele estava em Isaac. Porque era Isaac que estava tomando o lugar de Deus no coração de Abraão e não Sara. Tanto é que quando ele levanta o cutelo, Deus diz, agora sei que você me ama mais do que qualquer coisa nesse mundo. Eu caminho para o final, te fazendo uma pergunta. Seja sincero, o que lhe causa mais infelicidade hoje? O que te causa mais tristeza hoje? Pense em todas as decepções. Pense em todos os problemas que cercam sua vida. Pense. E olhe bem de perto para eles. E você perceberá que o mais agonizante de todos, o maior de todos os seus problemas, tem a ver com o seu Isaac. Para pensar, analisa.
Os momentos mais dolorosos de nossa vida são aqueles em que os nossos Isaques estão sendo ameaçados ou estão sendo removidos da nossa vida. E quando isso acontece, você tem 3 opções. Primeiro, optar pela amargura e desespero, sentir no direito de afundar no sentimento de tristeza, de decepção, de angústia, de ressentimento, de mágoa. Ou, segundo, ficar lamentando a vida. Puxa, mas eu trabalhei como um escravo para chegar nesse patamar da vida, agora eu perdi tudo. Eu trabalhei a vida toda para dar uma vida boa para o meu filho, e é assim que ele me trata. E na terceira, é a opção de Abraão, caminhar para a montanha dizendo no seu coração: percebo que o Senhor está me chamando para viver minha vida sem algo que jamais pensei que eu conseguiria viver sem. Foi assim que Abraão foi para aquele monte. O Senhor sabe, o Senhor está me pedindo que eu jamais pensei que eu conseguiria viver sem, mas eu entrego ao Senhor. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Ouça o que eu vou te dizer, meu irmão. Só é seguro manter alguma coisa em nossa vida. Só é seguro manter alguma coisa em nossa vida se de fato ela realmente deixou de ser um ídolo. Se realmente nós estamos dispostos a viver sem aquilo no nosso coração. Se conseguimos dizer, porque eu tenho Deus, eu consigo viver sem isso. Se eu tenho Deus, eu consigo viver sem você. Quando Deus permite nós perdermos alguma coisa que ocupava seu lugar em nossa vida, parece que Deus está nos matando. Mas na verdade, Deus está nos salvando. Com seus olhos fechados, curva a sua cabeça. A minha pergunta para você é: qual é o seu Isaque? Você tem um Isaque na sua vida? O que é que você não conseguiria viver sem? O que é que hoje, de certa forma, divide o espaço de Deus com você, no seu coração? O que é que, de fato, fez com que Deus se tornasse um meio para que você alcançasse um fim? Você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto. Quando a crise americana veio sobre os Estados Unidos, e milionários ficaram pobres do dia para a noite, muitos deles deram um tiro na cabeça. Por quê? Porque eles perderam os seus Isaques, suas fortunas. Suas vidas estavam fundamentadas naquilo que eles conquistaram. A minha mensagem nessa noite não consiste em fazer você desistir de conquistar, mas consiste em fazer você desapegar daquilo que você conquistou, daquilo que você construiu, daquilo que você fez, para evitar que você venha sofrer se algum dia você vier a perder. A dor do luto é a dor da perda. E em meio às perdas, nunca perca a cabeça.
e nem perca a sua fé. Senhor, nessa noite nós nos colocamos na presença do Senhor. Nos colocamos diante dessa palavra, desse confronto, dessa mensagem, Senhor, que nos faz olhar para dentro de nós e procurar em nós se há em nós Isaques dentro de nós. Não há nada de errado em amar muito os nossos filhos. O que é errado é amar menos a Deus. Senhor, que o Senhor cuide de nosso coração. Que o Senhor nos ajude nessa noite a praticarmos o desapego, a soltarmos essas coisas. Não desistir delas, mas olharmos para elas e dizer: eu não preciso de você para viver. Você não é a razão da minha vida. Você não é o centro da minha vida. Minha felicidade não está baseada em você. Minha felicidade e a razão da minha vida está em Jesus, o centro da minha vida. Senhor, que nesses dias difíceis, nos quais a humanidade, de certa forma, tem passado, Senhor, em busca do ter, mais do ter do que do ser. Eu te peço que o Senhor venha ter compaixão de nós, que o Senhor venha nos libertar, que continuemos a trabalhar, que continuemos com o sonho de crescer, que continuemos com o sonho de conquistar, com o sonho de avançar, mas nunca ser escravo daquilo que nós conquistamos. Entender que tudo aquilo que envolve a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, se assim posso dizer, se tudo aquilo que nós possuímos existe, não para nós servirmos a estas coisas, mas para que elas venham nos servir. Eu não quero ser escravo de nada material, Senhor. Eu não quero ser escravo de nada físico. Eu não quero me tornar um refém das minhas conquistas. Eu não quero, Senhor. Eu não quero e eu não posso, porque o Senhor tem coisas maiores a fazer na minha vida. O Senhor tem coisas maiores a fazer na vida dessas pessoas que estão aqui. Por isso, Senhor, o meu apelo nessa noite é: irmão, ore. Ore nesse momento agora para você desapegar daquilo que você conquistou. Ore para você desapegar daquilo que você tem. Ore agora, com seus olhos fechados agora. Você vai orar, ainda que seja um Isaque, aquilo que você sempre quis. Ore, ore para que aquilo que você sempre quis não se torne naquilo que você menos quis.